Boa Boa noite, noite, Tia. boa, Bem-vinda, boa bem-vinda. noite, Wagner. É um prazer você estar aqui. Eu estava falando para o pessoal, né? O Clube de Leitura ali Latinoamérica ele surgiu de uma necessidade de integrar um pouco a gente aqui no Brasil com a literatura latino-americana, né? Surgiu de um contato que eu tive quando eu morei em Buenos Aires. Eu participei de um clube de leitura com alguns amigos lá e eu quis trazer para cá, né? E a gente fazia encontros presenciais e agora com a pandemia esse ano a gente teve um encontro presencial aqui numa livraria aqui no centro do Rio, mas agora, nesse fim de ano, eu decidi retomar virtualmente, né? Então eu estou convidando as pessoas. O bom disso é que eu estou podendo convidar pessoas de fora do Rio, acho que isso está sendo uma coisa diferente, né? E eu acho que isso acrescenta bastante a nossa experiência aqui, né? Nessa integração Uhum, entre a literatura brasileira e a literatura latino-americana, entre brasileiros e latino-americanos, né? uhum. Então, eu vou começar pedindo para a nossa convidada de hoje se apresentar e falar um pouco da relação dela com a literatura brasileira, que eu sei que é grande, para além da editora Mandacaru, né? Então, eu pedi que ela se apresente um pouco e fale um pouco desse trajeto dela com a literatura até chegar na Mandacaru. Hum, ok. Então, muito prazer, Wagner, em nome das quatro Mandacarus, somos quatro. Agradeço muito o convite, estamos muito contentes porque a editora acabou de nascer e então a gente está agradecida por essa ressonância que a gente está tendo, que acho que tem a ver muito com é, então a importância dessa ponte que ainda é muito grande entre o Brasil e Latinoamérica, né? Nesse caso, né? Então, é, mas depois vamos entrar nessa temática. É, então, eu sou Lucia Tenina, eu faço parte dessa editora que Mandacaru, junto com outras três colegas, amigas, parceiras, colegas, que são a Rafaela Vasconcelos, a Michelle Aragão e a Bruna Stabmato, que era para estar hoje, mas aí a Tem gente mais. Tem. passou a bola. Não, Porque, tudo bem. porque somos uma equipe e dentro dessa equipe é, é, quem trabalha com literatura propriamente dita sou eu, né? O restante da equipe tem uma pisada maior na parte da sociologia, da história, né? E é por isso que a editora tem, depois vou falar também, essas três coleções, né? Tem ensaio, mas também tem poesia e tem narrativa. É, no meu, no, então, acho que o fato da editora Nascer tem muito a ver com a sua pergunta também, porque, então, no caso da minha trajetória, por exemplo, eu sou professora de literatura brasileira na Universidade de Buenos Aires faz 11 anos já, muito tempo, né? Bastante. Eu trabalho na universidade com essa literatura na graduação. Faz alguns anos eu trabalho também na pós, mas eu sempre senti, a partir justamente também da minha pesquisa, que tinha uma questão um pouco difícil para ser trabalhada na sala de aula, que era a falta de traduções, em muitos casos, na maioria dos casos, né? É, de Porque, repente, quando só desculpa interromper, vocês trabalham com traduções na faculdade, não trabalham com os textos em português. exatamente. Na faculdade, não é necessário falar português para Entendi. para poder fazer, não sei qual seria a palavra, como então fazer parte do curso de literatura brasileira. Uhum, Não. entendi. Então a universidade não está dividida em departamentos.
são Ah, cátedras. entendi. Sim. É, a cátedra da qual eu faço parte como professora tem o titular, que é o Gonçalo Aguilar, e depois tem o time, né? E aí tem... todos os textos são, então, em espanhol, né? Então, nesse caso, era muito marcada essa falta de... constantemente muito marcada essa falta de traduções. E, por outro lado, a falta de traduções de textos contemporâneos, mas também e principalmente de textos escritos por mulheres e nem existem, né, textos traduzidos que sejam escritos por mulheres indígenas, por mulheres negras, né, Ah, por é basicamente mulheres Clarice Spector, inclusive, né? justamente. E La Shields, Clarice Lispector e algumas outras mulheres que respondem um pouco ao cânone, né? Essa seria a linha traduzida, né? Que são as autoras que aparecem nos programas, né? De estudo da universidade. Então, essa seria um pouco a resposta à sua pergunta, né? No caso da literatura, né? No caso da literatura, mas como quem trabalha com literatura também trabalha com textos de outras áreas, você sabe disso, né? Também é muito marcante a falta de ferramentas teóricas que possam possibilitar um olhar mais fiel, se é a palavra, em relação com essas produções, né? E foi aí que nasceu também a editora, né? Nessa necessidade de ter certos textos de não somente de escritoras de literaturas particularmente negras, nesse caso, mas também textos principalmente da sociologia, que fez com que a gente se encontrasse, né? Nessa procura de tentar achar alguma editora para traduzir certa autora, né? Que é um Sim. pouco o que acontece dentro da academia sempre, né? A gente vira um pouco agente literário, né? De certos Sim, autores. claro. Não, E, tá, sim, pode continuar. então a, o nascimento da editora foi bem ligado também a nossas próprias trajetórias, né? E é muito interessante pensar como cada uma chegou a se encontrar, né? Nessa necessidade, sem nos conhecer antes, né? A gente não Ah, vocês trabalhava. não sei. A gente se conheceu por essa necessidade e também a partir da nossa, também cada uma particular militância dentro do feminismo, né? Que nos levou a nos encontrar e ter conversas e interesses compartilhados, né? Ah, sim. Mas todas da academia, todas estão na universidade, estão circulando por esse âmbito, ou não necessariamente? As quatro, a gente somos da academia. Eu trabalho como professora dentro da universidade. Eu também já trabalhei no Brasil, em várias universidades. E Ah, a Bruna Samato também é formada em História e ela também está fazendo doutorado aqui. E ela também é militante dentro
do movimento negro aqui na Argentina. A Michelle Aragão, ela está fazendo doutorado também, e a Rafaela Vasconcelos também está fazendo doutorado. Todas elas dentro da todas, área das ciências sociais, né? toda a gente da academia. Também. Mas também todas com uma militância dentro do feminismo, desde diferentes âmbitos, né? O primeiro elo que uniu a editora Mandacaru foi uma revista também que é realizada entre a Argentina e o Brasil e Espanha, que é a revista Amazonas, que Não conheço. é uma revista bilíngue que a Rafaela Vasconcelos e eu, a gente faz parte da equipa, né? E que é editada por uma jornalista espanhola, Nazaret Castro, e por uma escritora afro-indígena, que é Helena Silvestre, que vai fazer parte também do nosso catálogo, né? Sim, claro. Que tá agora no Jabuti, né? O Exatamente. livro dela tá indicado para o Jabuti. Exatamente. Estão começando muito bem a editora, né? Com obras muito boas e relevantes. Isso. Isso foi uma... Então, o livro da Helena Silvestre, Notas sobre a Fome, a gente já conhecia, inclusive eu escrevi a orelha do livro em português, e estava na nossa cabeça desde o começo, né? Inclusive pela importância também da revista Amazonas nessa ponte, né? E foi uma alegria enorme, né? Essa notícia que foi finalista do prêmio Jabuti, sem responder a o que é considerado esperável dentro desse prêmio, né? Em relação com a trajetória e o perfil, né? Nesse caso, da escritora, né? Aí eu queria que você falasse agora um pouquinho das coleções, né? Porque a editora está publicando vários tipos de livros, né? Não, queria que você contasse um pouquinho do que esperar, do que vem para aí, do que tem. Uhum. Bom, então, a editora foi pensada com 3 coleções, né? Não é muito comum nesses tempos pensar em coleções a partir do gênero, né? O gênero poesia, o gênero narrativa e o gênero ensaio, mas pelo menos a gente, o gênero ensaio abre um pouco a possibilidade de acolher textos híbridos, né? Como é o caso de Notas sobre a Fome, da Helena Silvestre. E essas coleções, acredito que tem muito a ver com as nossas próprias formações, né? No caso do gênero ensaio, foi o gênero que deu origem à editora, porque foi o que fez com que a gente se encontrasse. Eu estava indo atrás de traduzir uma autora que finalmente a gente não fechou o contrato com ela, mas tentando traduzir essa autora com todas as dificuldades que eu sempre carreguei durante anos, tentando traduzir autores, e principalmente autoras que não respondiam ao perfil letradocêntrico, né? Que a nossa Latinoamérica tem muito fortemente ainda, que não somente é letradocêntrico, mas também brancocêntrico, e tem o falo aí bem marcado, Sim, né? claro, masculino. Que é exatamente, se a gente for pensar no boom de literatura latino-americana, são principalmente homens, Total, né? todos, né? Homens, brancos, sim. E se a gente for ver também todos os nomes dos autores que foram traduzidos, estou pensando no caso do Brasil, que é o caso que eu conheço particularmente, são também todos homens, né? Com exceções.
mas todos sim, brancos, com exceções, né? Tem cotas, tem certas cotas, mas Claro, tem um pouco disso, infelizmente. e isso não somente é visível no caso é, dos catálogos, que felizmente tem felizes exceções, tem editoras que, claro, que vêm trabalhando nesse sentido, que são muito inspiradoras para a gente e que a gente tem um respeito especial com essas editoras, que são editoras pequenas ou não, né? Como é o caso da Tinta Limón, que é independente, mas tem um catálogo muito grande e tem um diálogo muito forte com o Brasil também. São mas em termos gerais o perfil é esse, né? E, e foi pensando nisso que eu me fugi um pouco da sua pergunta, Não, mas tudo bem. foi a partir disso que a gente se encontrou, dessa procura pela tradução de uma autora que foi negada em várias oportunidades, pelo menos da minha própria experiência, e eu me encontrei com a Rafaela, ela falou, você está querendo traduzir essa autora? Então, eu comecei a pensar numa editora que a gente já tem um nome, que é Mandacaru, com a Michelle Iragão. Elas são, claro, do Nordeste. E aí a gente se juntou. Depois, também muito ligada à condição migrante delas, elas tinham, e de militância feminista, elas tinham uma relação com a Bruna, que também entrou na equipa, e aí fechou, assim, foi uma coisa muito mágica, e foi a partir da coleção Ensaio, mas claro, não íamos deixar passar a literatura, né, porque era o que eu mais percebia que era necessário ter certos títulos que eu já tinha na minha lista de militância de tentar traduzir e não foi possível. E aí foi que apareceu a ideia de poesia pelos nossos próprios gostos também, né? E de narrativa, com a Carolina Maria Jesus como primeira na nossa lista de sonhos, nesse momento, a ser traduzida. Então, tem essas três coleções, poesia, narrativa, ensaio. No Então, caso... então as obras então, que estão começando são o da Helena Silvestre, né? O da Carolina Maria de Jesus, né? O Quarto Despejo, e mais o de poesia, o da Marília Garcia, o Parque das Ruínas, né? São acho que inauguram as três vertentes da editora, né? Exatamente. E, e temos também, no caso da narrativa, temos também Úrsula, de Maria Firmina dos Reis. Ah, que ótimo. Eu sempre com meu olhar de professora, né? Querendo... É muito importante, né? A gente estuda Machado de Assis porque a gente não estuda Maria Firmina dos Reis, né? Não, mas aqui no Brasil também a gente não estudava até 2, 3 anos, não se estudava nem Carolina, nem Maria Firmina também, né? Também, Seja, exatamente. Inclusive, esse próprio, o livro Úrsula tem tido muitas edições nos últimos 2 anos, né? De muitas sim, editoras. tem É interessante isso, né? várias editoras. E Eu costumo ter umas 2 edições aqui, acabei dando um. exatamente. Tem, inclusive, a própria Companhia das Letras, que agora está Sim, repensando o perfil brancocêntrico que tem, incluíram dentro do catálogo, né? E a Carolina também está sendo publicada no ano que vem, acho, pela companhia. E dentro
da coleção Ensaio, a gente tem também o livro Dororidade, da Vilma Piedade. Ah, esse eu não conheço. É um livro que propõe justamente esse conceito, a reformulação do conceito de sororidade a partir do lugar de fala da mulher negra, né? E dentro da coleção Poesia, logo mais também vamos ter o livro O Martelo, de Adelaide Ivanova, e Palavra Preta, da Tatiana Nascimento. A Adelaide Ivanova é uma autora de Recife, do Recife, que ela mora agora em Berlim, e a Tatiana Nascimento é uma autora de Brasília, que tem inclusive uma editora, que é Padé Editora, né? E eu gostaria de falar um pouco de uma pata, de uma pata forte. Como que você que sabe espanhol, como que Um braço a mais. Eu braço acho que a gente utilizaria braço, um braço a mais. da editora, que é a tradução. Isso é fundamental, né? E não é. Então, a característica da editora é que tem uma linha de tradução bem marcada, né? E temos uma equipe de tradução de luxo, absolutamente luxo, né? Tem Florência Gramunho e Jana Diana Klinger, né? A tradução da Marília Garcia, né? Luxo, né? é um luxo. E, inclusive, a Diana também traduziu Adelaide Ivanova, O Martelo. E no caso da Carolina Maria Jesus, que não somente a gente publica o livro Quarto Despejo, mas também Casa de Alvenaria e dois relatos a mais também, que é o relato Onde Está Felicidade e Favela. Mas isso é num único volume, não? Num único volume. Num único volume? Exatamente. É um livro que foi traduzido pelo Laboratório de Tradução da UNILA, que tem o Mário Rodrigues Torres na coordenação. É uma equipe enorme que traduziu esse livro, com muito trabalho bem interessante de tradução, que está então está relatado no prólogo, no prefácio que eles fazem. É bem interessante pensar no trabalho que essa equipe enorme de tradução fez. E foi publicado pela primeira vez na Colômbia, pela coleção sim, conheço. coordenada por Jerónimo Pizarro. Sim. Sim. Exatamente. É a mesma tradução. É a mesma tradução, mas a gente fez um trabalho de adaptação para o espanhol rioplatense, que traz um interesse a mais. Carolina fala vos? Então, a gente não mexeu nisso, porque os diálogos geralmente estão em usted, como uma coisa mais formal. Claro, mais formal, sim. Mas a gente trabalhou bastante na questão por exemplo, o verbo catar papel, que no caso da versão colombiana foi traduzido como recoger papel, e no caso do espanhol rioplatense a gente tem um verbo que é cartonear, né? Sim. Que é bem simbólico. Cartoneiro. Que é bem simbólico, justamente porque leva a esse futuro do livro cartoneiro, né? Que nasceu aqui, justamente, a partir da editora Heloísa Cartoneira. Então, esse livro foi traduzido por essa equipe e foi também um apoio muito grande que a gente recebeu da Universidade de los Andes de Colômbia, que, então, cedeu o livro, né? E depois, o livro Úrsula foi traduzido por Laura Cabezas, que é uma professora também
de literatura brasileira, parceira minha. E foi um trabalho bem interessante que ela fez, né? Porque é um livro do século XIX. Sempre é interessante esse trabalho que os tradutores fazem com os livros daquele período, né? E, por outro lado, também, então, temos muitos tradutores que são da minha universidade. Mas eu falei tradutores, mas eu quero me corrigir, porque são tradutoras, né? A gente tenta visibilizar as mulheres tradutoras, né? São todas mulheres. Não todas, porque o Mário, que é o coordenador da equipe do laboratório, ele não é mais... a ideia é mudar a proporção, né? Uhum. E dentro do nosso catálogo também, né? A gente publica, sim, claro, autoras brancas, mas, maiormente, a gente pretende publicar autoras negras, autoras indígenas, né? Pretendemos mudar a proporção, né? Invertir a proporção, né? Certo. Sem apagar as vozes, né? E, paralelamente, a gente pensa o livro como um livro-objeto, né? E, nesse sentido, cada uma das coleções tem uma artista que é convocada para fazer a capa. Ah, bacana. É, Então, o que é a edição da Marília Garcia tem um bordado na capa, né? Alguma coisa assim, né? Então, todos os de poesia vão ter essa mística, o trabalho. uhum. Todos vão ser tecidos, né? No caso dos livros da Marília Garcia, do livro da Marília Garcia, Parque das Ruínas, e do livro da Adelaide, a capa foi feita por uma artista de Recife, que é Clara Nogueira, né? E no caso do livro da Tatiana Nascimento, que ficou muito lindo, foi a Oluyá, foi uma mulher negra que fez. Uma autora negra, foi convocada uma mulher negra para fazer o tecido da capa. E no caso da narrativa, a gente fez uma montagem fotográfica que foi bem interessante no caso da Úrsula, porque no caso da Carolina, a gente usou o rosto dela, pensamos muito em não colocá-la em diálogo com Rafaela Fernandes, que é então, quem é a acadêmica que estuda Carolina Maria Jesus e conhece o arquivo dela mais do que ninguém. A gente dialogou muito qual fotografia colocar sem o pano na cabeça, né? Mas no caso da Maria Firmina, não tem fotografias do rosto dela, né? Então, foi uma montagem fotográfica bem interessante que a artista Oluyá também propôs. E no caso dos ensaios, a capa é mais abstrata, né? Nesse caso é outra proposta, né? Então, a gente está bem empolgada, né? No momento no qual está todo mundo parado, assim, inclusive, principalmente dentro do mercado do livro aqui na Argentina, né? Mas é ótimo isso, né? Acho que está um pouco na contramão, né? Porque a gente está precisando nesse momento. Começar nesse momento é um desafio, mas eu acho que não, e eu acho que também tem uma importância do que vocês estão fazendo. Vocês estão dialogando com o que está acontecendo no Brasil na literatura, né? As autoras que vocês estão publicando ou são autoras que estão publicando agora, ou são autoras que estão sendo publicadas ou republicadas agora, né? Eu acho que esse diálogo, ao mesmo tempo, acho que é fenomenal, assim, é maravilhoso o que vocês estão fazendo, assim, esse cuidado com a arte, né, com a identidade desses livros, né? Eu tô achando incrível a proposta da editora. Então, a gente tem um trabalho, acho que o fato da gente trabalhar na academia faz com que a gente tenha uma consciência do objeto livro, né, meio mística, assim. Uhum. E também o diálogo que, pelo menos no meu caso, eu tive, porque eu sou a única argentina, né?
com as editoras aqui, das quais eu aprendi muito, né? Então a gente tem também essa riqueza, né? Essa riqueza de ter esse conhecimento de ter e esses diálogos, né? Que a gente agora está tendo entre nós. É uma aprendizagem e uma desaprendizagem constante, né? Porque a gente também tem que sempre repensar o nosso próprio lugar de fala, no caso da Rafaela, Micheli e eu, que a gente somos mulheres brancas, estamos constantemente desaprendendo, e aí o diálogo com a Bruna Samato é fundamental, e é bem também mobilizante, né? E isso faz com que e o diálogo com as próprias autoras, né? Pensar as capas, né? Pensar qual artista a gente chama, o diálogo entre a artista da capa e a própria escritora do livro, e essas questões. E os diálogos posteriores, inclusive agora o livro da Marília Garcia vai ter um lançamento que acredito que você que morou aqui vai ficar interessado vai ter um primeiro lançamento, na verdade, que é um luxo também, de um diálogo entre a Marília Garcia com a Tamara Kamenstein. Exatamente. Que luxo, hein? Depois eu vou compartilhar com vocês a data, o horário é o dia 10 às 7 horas da tarde, acho que era às 7 horas, na Universidade das Artes, que é onde a Tamara Kamenstein é professora, né? A Tamara Kamenstein, para quem acredito que quem está dentro desse vivo conhece, mas é uma das poetas mais importantes contemporâneas da Argentina, né? E ela está dando para os alunos esse texto. Então vai ter um diálogo entre duas autoras que acredito e vai ser transmitido, desculpa, vai ser transmitido virtualmente? Vai ter isso ou é ao vivo? Como é que é? Isso, vai ser ao vivo, aberto ao público. Vai ser bem interessante. Podemos ver. E vai ter a Tamara Kamenstein, e acredito que vai ter também a Marina Mariach, que é uma autora de uma trajetória, claro, menos contundente do que a Tamara, mas ela é bem conhecida da cena dos anos 90 de aqui da Argentina, né? A cena que viu nascer inclusive o próprio editor da Eloísa Cardonera, o Washington Cucurto. Já que você falou no Cucurto, né? Eu sei se você está fechando um pouco da editora, eu queria falar de outros temas. Você quer falar alguma coisa? Fechar? Então, a última coisa que a gente também queria comunicar é que a gente tem vários títulos para o ano que vem que dialogam bastante com o que está acontecendo aqui também. E um deles é o livro E Se Eu Fosse Puta, da Amara Moira, na coleção narrativa, que a gente considera que é bem importante no momento no qual tem outra autora trans na Argentina, que é Camila Sosa Villada. Não sei se você ouviu falar. Não conheço. Não ouvi falar. É uma escritora que, inclusive, nesses últimos dias ganhou um dos prêmios mais importantes da língua espanhola. Uma escritora trans do interior da Argentina, que tem um livro muito bom, que é Las Malas, que é um romance. E esse livro ganhou esse prêmio, Sor Juana, e a gente quer trazer E Se Eu Fosse Puta, da Amara Moira, porque a gente quer também fazer uma ponte nesses interesses leitores, né? Não, então,
são temas e autoras assim bem específicas, né? Assim, eu não sei como é que está a publicação na Argentina de coisas brasileiras ou mesmo argentinas, né? Mas eu acho que esse perfil que vocês estão apontando é um perfil bem diferente, né? Do que se publica ou do que se lê, né? Na Argentina hoje, né? Então, na Argentina tem uma tradição que é bem, acho que é bem maior do que em outros países da Latinoamérica, de traduzir autores brasileiros bem nesse tempo que você falou, bem contemporâneo, né? No Uhum. outro dia eu estava relendo o livro que eu acho maravilhoso do Gustavo Sorá, Traduzir Brasil, que é um livro que, infelizmente, aqui não é possível achá-lo nas livrarias e acredito que acabou não sendo traduzido dentro do Brasil. E ele conta nesse livro os processos, diferentes momentos dos relacionamentos entre Argentina e Brasil em relação com a tradução, né? E ele Ah, que conta, por interessante. exemplo, é bem interessante, que, por exemplo, o livro Esaú e Jacob, de Machado de Assis, que foi publicado no Brasil em 1904, foi traduzido para o espanhol aqui na Argentina em 1905. Pô, De um ano nossa, para o não tinha outro. ideia, né? Incrível, É, né? é, é curioso. É curioso porque o Machado de Assis não parece ser tão conhecido na Argentina Então, quanto outros autores, né? uhum, exatamente. Eu traduzi o Machado, o Você alienista. traduziu o No Machado, ano o passado. Alienista? É. Porque eu lembro que eu estava procurando, uma época eu queria escrever um pouco sobre o Brás Cubas, e eu queria uma edição em espanhol. E eu procurei. Eu achei uma edição, acho que era mexicana, lá no Parque Centenário. E Uhum. não tinha Machado de Assis traduzido, assim, né? E me chamou a atenção, porque as pessoas comentavam e ninguém conhecia. Isso é verdade. Na rua, assim, na rua assim, portenha, estou pensando, né? Que é a mais, como o Roberto falava, sempre tem um livro na mão, né? É, ou pelo menos tinha, o público não conhece muito de literatura brasileira. É muito comum falar isso, né? Quando eu falo do que eu trabalho, todo mundo fala, eu não conheço. Além do Jorge Amado e Clarice Lispector, eu não Ah, conheço literatura brasileira, né? Paulo Coelho. Paulo Coelho, que, então, quem tem certo perfil, assim, letrado, também não tem coragem de falar que lê, né? Tem vergonha de ler, né? Exatamente. Mas tá em todas as livrarias, isso me chama a atenção. Tava lá, Jorge Amado, Paulo Coelho e Clarice. Então, em todas as livrarias de Buenos Aires estão, né? Isso é curioso. Exatamente. Mas nos últimos anos, as editoras locais têm feito um trabalho muito valioso de tradução de autores brasileiros. Eu destaco principalmente o trabalho da coleção Vereda Brasil, da editora Corregidor, Ah, sim. que então, é parte da história da tradução do relacionamento entre Sim, Brasil e Argentina em termos literários, com certeza, né? E sim. Você traduziu para essa coleção Ferrez, não foi? o Ferrez, exatamente. Ah, Os livros do Ferrez é o que traduzi. E é bem interessante, mas o que expressa, o que essa coleção é interessante para pensar é que é uma coleção coordenada, dirigida por acadêmicos, por Gonzalo Aguilar e Florencia Garramuño, uhum, justamente. sim. E muitos dos livros que foram traduzidos dentro dessa coleção, inclusive o próprio Ferrez, no meu caso, né, são livros que têm a ver com as pesquisas desses acadêmicos, né, que Uhum. procuravam criar, em alguns casos, material de estudo para os estudantes, né?
é, os leitores mais massivos foram alcançados pelo Ferrez e pela Clarice. Ah, Mas tem outros títulos bem assim. O Sou Sandrade. Tem o Sou Sandrade, por exemplo, sim, né? eu lembro que tem Graciliano Ramos também, né? Tem coisas bem diferentes, assim, que eu descobri, assim, não imaginava. E só que eu lembro de um aluno meu, eu era professor de português lá, eu lembro de um aluno meu que um dia apareceu com um livro que era do Ferrez, era exatamente essa edição. Ele era muito bom em português e tal, mas ele se sentiu mais à vontade de ler a edição em espanhol, porque era, enfim, uma linguagem muito específica, de periferia, né? De São Paulo e tal. E eu lembro, fiquei curioso, como assim, Ferrez? E a edição tem muito. Tem um texto crítico, né? Tem notas, né? Esse trabalho é um trabalho realmente descomunal, É. de passar um livro tão local, né? Para tradução, né? E foi um trabalho de agente literário também, né? De negociar. Então, atenção com essa autora aí, né? Que não foi possível com outros e outras autoras, felizmente, porque isso fez com que Mandacaru nascesse, né? Conseguisse nascer. Essa negativa, em alguns casos, porque também tem uma certa linha, né? Mas nos últimos anos, sim, teve uma, assim, uma coragem de muitas editoras de traduzir textos do Brasil literários, nesse caso, principalmente, né, para o espanhol, por esse motivo, né, porque pelo motivo que estou pensando que não falei, que teve nos últimos anos uma política de editais de apoio à tradução que facilitava Ah, né, economicamente isso. E também essa outra questão, que é a questão da academia procurar o material de estudo. Isso fez com que também muitos autores das ciências sociais, penso no Viveiros de uhum. Castro, né, é, homem branco, né, penso vários outros autores, mas também autoras que editoras, por exemplo, eu traduzia antropóloga, fugiu da minha cabeça, da UNB, bem conhecida, que tem um livro sobre Recanto das Cenas, agora fugiu, que foi uma editora de uma universidade que pediu para traduzir, né? Porque era um Ah, material de tudo também. sim. Marilena Não, Chauí também. ah, não, é interessante porque, pelo que você fala, todo o movimento, tanto da Mandacaru como de outras publicações, passa pela universidade, né? A universidade que tem esse olhar, né? É interessante que ela tenha esse papel e exerça esse papel, né? Além, é claro, das editoras independentes, né? Que estão buscando e estão publicando, né? Acho que esse olhar acadêmico também é importante, né? E aí eu queria, sair um pouco da editora, mas falando um pouco da sua experiência como tradutora também, né? Você traduziu Ferrez, né? Que foi um autor que você descobriu e foi atrás e depois você levou para você não só traduzir como você que levou para a Argentina. Você também traduziu Marcelino Freire, né? E você tem essa passagem pelos saraus da periferia de São Paulo, né? Sei que tem uma pesquisa, eu fui pesquisar um pouquinho. Você tem uma pesquisa sobre a periferia, né? Sobre as vozes da periferia, os saraus e tal. E eu queria que você contasse. A gente falou, até você mesmo comentou essa coisa de lugar de fala e tal, né? De você buscar a periferia, como é que você chegou na periferia? E por que a periferia de São Paulo? Por que não a periferia de Buenos Aires, né? Você falou do Cucurto, né? E tem outros autores também da periferia de Buenos Aires, Léo Jola, outros autores importantes, mas por quê? Como é que foi esse seu percurso? Uhum. Bom, em primeiro lugar, a cena literária das periferias aqui, por mais que tem autores das periferias que foram recebidos pelas editoras de um jeito bastante diferente do que no Brasil, não é parecida com a cena do Brasil, né?
não tem um movimento de literatura, né? É, de jeito nenhum, não tem saraus, aqui não tem saraus. E no caso da Heloísa Cartoneira, foi uma editora que nasceu, então, que foi o Washington Cucurto, que criou, junto com outros escritores, num período chamado de crise de 2001, mas não foi bem no papel, inclusive com um catálogo que incluía esses autores da cena independente do centro, mas que também tentava incluir outros autores canônicos justamente para chamar a atenção, né? Como uma estratégia, né? Então, no caso do Brasil é bem diferente. E, bom, então é uma história diferente a parte da editora. Como que eu cheguei, eu já estava, eu me interesso pela literatura brasileira desde o berço, quase. Por questões familiares. E eu, quando eu estava me formando na universidade, eu sempre me interessei pela literatura brasileira, mas nunca me interessei pela... Eu ficava muito cansada da crítica, né? Do posicionamento da crítica em relação com a literatura e tudo mais. E descobrir essa literatura viva, como o Marcelino fala, foi um ar, né? Uma esperança, né? E esse descobrimento foi uma das possibilidades da Mandacaru ser o que é hoje também, porque, inclusive, então, o conhecimento do que está acontecendo no caso da literatura agora tem muito a ver com esse vínculo tão, por um lado, distante, porque é um vínculo de pesquisadora, em alguns casos, mas também afetivo, né? Porque eu fui afetada completamente por essa cena e, eu conheço muitas poetas, muitos escritores a partir dessa pesquisa, né? Eu virei justamente tradutora inesperadamente, porque foi uma necessidade, né, de, de militar essa ideia de literatura, ou essas outras ideias, né, que é justamente o que estamos querendo fazer com a editora também, né, militar certas ideias de literatura apagadas, militar certos conceitos apagados, né, que na minha pesquisa aconteceu isso, né, muito, mas no caso da Mandacaru está acontecendo. É bem interessante, por exemplo, no caso da Tatiana, eu conheci a Tatiana quando eu fiz a minha outra pesquisa do Saraus de Brasília, que foi a outra pesquisa. E o diálogo com ela, em relação com o livro dela, que ainda não acabou, nos trouxe, por exemplo, a necessidade, então, de traduzir o título do livro, que em português é Palavra Preta, como Palavra Prieta, né? Que é uma palavra que é pouco usada para referir a mesma o mesmo universo semântico que refere em português, mas que no caso do espanhol rioplatense é inexistente, né? Então é também fazer certos conceitos aparecerem. O conceito como vida, né? Sarau também foi. Agora se instalou um pouco, né? A partir da pesquisa e do livro que foi publicado também pela Tinta Limón. Mas é bem interessante isso, né? Como essa parte tão importante das nossas pesquisas que mostram o quanto ainda é necessário ter orçamento para que elas possam ser sustentadas, né? Que é justamente a importância de modificar certas visões, certas sensibilidades, né? Que é a maravilha da língua, né?
eu estava pensando nessa questão da Prieta, que apareceu também na tradução que o laboratório da Unila fez, né? Eles mantiveram a palavra Prieta. E no momento da gente pensar o traspasso para o espanhol rioplatense, eles falaram, então, a gente vai manter. E a gente falou, então, a Tatiana Nascimento falou para a gente manter, vamos militar esse conceito dentro da editora, né? Então, foi um pouco por uma militância também então, que eu fui atrás dessas produções, né? A partir da infeliz percepção de que literatura muitas vezes não é uma palavra boa, né? Muitas vezes tem muitos silenciamentos, tem muitas violências, tem muitas Muitos, né? exclusões. Né? Muitos, 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 muitos. Não, as traduções também, né? Passam por isso, né? Essas escolhas de tradução também, né? Na, eu tenho um tradutor, né, que traduziu um livro colombiano de uma obra clássica que ele conta o português, né? Aliás, minto, ele não traduziu, mas ele leu a tradução e ele percebeu que faltava uma parte que se referia a uma personagem negra, né? Toda a origem dessa, a parte que falava da origem dessa personagem foi simplesmente tirada, né? Então esses silenciamentos são antigos, né? Essas escolhas de edição, de publicação, de tradução, né? Então é por isso que o trabalho de vocês é fundamental, né? De uma importância assim descomunal, né? É, E sim, exatamente. Não, eu estava pensando que, inclusive, no caso da Carolina, foi traduzida no ano 1961, aqui. Um ano aí depois, novamente, né? Um ano um ano depois, depois. exatamente. E você Mas sabe qual é a editora? Como é que? é bem interessante, porque tentando ir atrás da tradutora, que é uma mulher, Uhum, que é Beatriz Brioche, eu entrei em contato com um pesquisador amigo que eu uhum. respeito muito, que é Alejandro Hovne, de repente você conhece. E eu perguntei, Não, você não. conhece essa editora? E ele falou, eu acho que é uma editora fantasma, que foi criada para publicar esse livro e pronto, né? Incrível. Que E, doido isso. e pronto, então o livro sumiu. Essa escritora sumiu, nunca mais foi Não, republicado. como no Brasil, igual no Brasil. Mas você sabe qual a repercussão desse livro na época? Se ele foi distribuído, foi lido, foi resenhado? Tem registros disso? Então, não tem registros, só tem, e aí que a gente também está Uhum, dialogando muito com a Rafaela Fernandes, a referência então, da vida, obra, arquivo, iconografia uhum. da Carolina é a Rafaela Fernandes, que faz parte justamente da equipe que está agora trabalhando para a publicação da obra dela na editora Companhia das Letras. Equipe que Ah, também tem a Conceição Evaristo, tem a filha da Carolina, Vera Eunice, que, aliás, que autorizou a publicação da obra dela na nossa editora. uhum. Por isso que a gente agradece especialmente a Vera Eunice essa autorização. E ela não tem registro da vinda da Carolina aqui. A Carolina veio nesse ano aqui, teve uma série de encontros com certas personalidades da literatura e o diário, e ele escreveu um diário aqui na Argentina, que Nossa, não, diário. que não foi publicado em português. É bem E, interessante. mas saiu publicado aí? E saiu publicado tem um livro. Então, acho que em algumas partes tem em português, mas tem muita parte que em português não tem e tem em espanhol. Saiu publicado acho que agora estou esquecendo
se foi efetivamente publicado aqui ou em outro país. Agora não estou. Eu tenho aqui Nossa. o livro e não foi republicado. E é bem interessante para pensar a cena, né? Porque tem muito registro, por exemplo, da vinda poucos anos depois aqui na Argentina da Clarice Lispector, né? Ah, Tem muitas pois assim é. matérias de jornais que inclusive foram publicadas na própria. Acabou de entrar aqui a Clara Nogueira, que é a artista da capa da Ah. Larga de las Ah, Rosas. sim, essa capa é linda. Mostra o livro para o pessoal que não viu ainda, E a gente está falando demais, eu que gosto tá de falar. lindo, né? Que tá lindo. Então, Ah, esse aqui é o tem. primeiro livro, né? E aqui tem a capa, né? Esse é o tecido que dialoga com a obra. É interessante como tem uma pesquisa da artista, da Clara, em relação com o livro, né? Ela, que no caso da Marília Garcia foi bem assim percebido na hora e a Marília gostou do trabalho e no caso da Adelaide foi bem interessante como foi se criando um diálogo até ter uma capa linda que vocês vão ver logo e esses diálogos a gente registra tá registrando porque vamos fazer um acervo desse processo do livro, né? E aqui a gente aproveitou todos os traços da arte da Clara, porque como que vocês chamam? A parte de trás, que tem a informação de quando foi Contracapa? impresso. Não contracapa, seria Ah, sei, na folha de rosto, não é? Que chama? Acho. onde tem a informação Sim, do papel, né? sim, sim. A gente aproveita. Como é que Desculpa é? te interromper, mas é porque tá acabando o tempo aqui, o Ah, Instagram daqui a pouco vai cortar. ok, Então, eu tá. queria, para fechar, que você falasse, quem quiser adquirir os livros, esses e os próximos que estão vindo aí, como é que faz? Vocês entregam fora na Obrigada. Argentina? Vocês Tá. mandam? Como é que é isso? Então, a gente tem quem quiser no Brasil, a gente tem uma distribuidora que leva, que é a Periférica Distribuidora, mas quem estiver aqui na Argentina, ou também não somente no Brasil, desculpa, a distribuidora envia para o mundo inteiro, assim, outros países. Ótimo. E a gente tem aqui na Argentina também estamos agora, na verdade, esse mês vamos começar a nascer nas livrarias. Ah, que ótimo. Nas livrarias, Bacana. nesse caso, livrarias que focadas principalmente na poesia, mas também a gente está, como todas as editoras, desculpem, livreiros, mas a gente também faz esse sistema de venda direta, que foi bem está funcionando bastante nesse período da pandemia. Para venda direita, a partir das redes sociais, das nossas redes sociais, que estão funcionando muito bem, porque a gente tem duas comunicadoras massa, muito boas dentro da equipe, que são a Rafaela e a Bruna. E também pelo nosso e-mail, mandacarueditorial@gmail.com. E a Ótimo. gente então a gente tem assim uma distribuição, estamos contentes com a recepção do livro, né? E mais para frente, logo mais vamos informar sobre mais títulos, né? Ótimo, ótimo. Lucia, É, a gente vai ter que terminar aqui, tá. mas Muito eu obrigada, agradeço Wagner. muito, né? Obrigado por você ter aceitado participar e compartilhar essas novidades. Eu fico muito feliz de você estar levando literatura brasileira para a Argentina e uma literatura pouco conhecida até aqui também e dando voz assim a pessoas que não têm voz, né? E com esse trabalho lindo que são essas edições, vou divulgar para todos os meus amigos argentinos para que conheçam e adquiram também. E é isso, e obrigado a quem ficou aqui com a gente, ouviu esse papo, participou, né? Peço que divulguem, compartilhem, sigam Leia Latinoamérica, faremos mais atividades, tá?
Sigam no Facebook Parabéns por esse também. espaço, né? É muito bom, Wagner. A gente agradece muito o espaço e a gente espera ter respondido às suas expectativas também. Ah, ótimo, foi maravilhoso o papo. Foi maravilhoso, maravilhosas descobertas aqui. E muito É, lindo o trabalho de vocês. tá, Um muito obrigada. abraço, uma Tchau, boa Rodrigo. noite para todos. Muito obrigada. Tchau, tchau.